Imagine viver uma vida tão intensa que parece impossível que tudo tenha acontecido com a mesma pessoa. Acidente brutal, dor constante, traições familiares, romances inesperados e uma força que transformou tudo isso em arte. Essa é a história de Frida Kahlo. Mas o mais curioso é que ela nunca tentou esconder nada disso. Pelo contrário, ela transformou cada detalhe da sua vida em pintura. E talvez seja por isso que, até hoje, sua história parece mais um segredo sendo revelado do que uma simples biografia. Frida Kahlo nasceu em 1907, no México, mas aqui vai um detalhe que pouca gente percebe. Ela dizia que tinha nascido em 1910. 1910 foi o ano da Revolução Mexicana. Frida queria que sua própria história estivesse ligada ao nascimento de um novo país. Desde jovem, ela já entendia algo poderoso. A própria identidade também pode ser construída. Sua vida já começou com provações. Aos 6 anos de idade, em 1913, Frida contraiu poliomielite. A doença deixou sequelas permanentes, fazendo com que sua perna direita ficasse mais curta e fina que a esquerda. Na adolescência, Frida entrou para uma das melhores escolas do México. Era uma das poucas mulheres ali. Inteligente, questionadora e cheia de personalidade. E naquele momento, ela não queria ser artista. Ela queria ser médica, queria entender o corpo humano. Mas o destino tinha outros planos. Em 1925, aos 18 anos, Frida sofreu um acidente de ônibus. E não foi um acidente comum. Uma barra de metal atravessou o corpo dela, entrou pelo quadril e saiu pela região pélvica. Ela teve fraturas na coluna, nas costelas, na perna e na bacia. Os médicos não sabiam se ela sobreviveria, mas ela sobreviveu. Só que a vida que ela imaginava terminou ali. Frida passou meses presa em uma cama, sem poder andar, sem poder sair, sem poder viver. E foi nesse silêncio forçado que algo inesperado aconteceu. Para ajudar na recuperação, sua família colocou um espelho acima da cama e adaptou um cavalete para que ela pudesse pintar deitada. E assim, olhando para si mesma todos os dias, Frida começou a pintar, não por ambição, mas por necessidade. Ela pintava porque era a única coisa que podia fazer e porque era a única coisa que podia ver. Um dos primeiros quadros dessa fase foi o Self-Portrait in a Velvet Dress. E sem perceber, ela estava começando uma carreira que mudaria sua vida para sempre. Alguns anos depois, Frida decidiu mostrar suas pinturas para um artista já famoso no México, Diego Rivera. Ele era conhecido não só pelo talento, mas também pela vida amorosa turbulenta. Quando viu os quadros de Frida, ele percebeu algo raro. Ela não pintava só imagens, ela pintava a própria vida. Os dois começaram um relacionamento. E em 1929, eles se casaram. Mas o casamento deles rapidamente virou assunto. As pessoas diziam que parecia a união entre um elefante e uma pomba. Mas na verdade era mais intenso do que isso. Era um relacionamento cheio de paixão e cheio de caos, brigas, separações, reconciliações e traições. Muitas traições. Mas nenhuma foi tão devastadora quanto uma. Diego teve um caso com a própria irmã de Frida. Sim, a própria irmã. E esse momento destruiu Frida emocionalmente. Mas, como sempre, ela fez o que sabia fazer. Ela transformou dor em arte. Foi assim que surgiu The Two Fridas. Na pintura, duas versões dela aparecem lado a lado. Uma com o coração aberto, sangrando. Outra tentando se manter inteira. É como se ela estivesse mostrando duas versões de si mesma. A que foi quebrada e a que precisa continuar vivendo. Mas não era só o coração de Frida que doía. O corpo dela nunca se recuperou completamente. Ela passou por mais de 30 cirurgias ao longo da vida e enfrentou outra dor profunda. Frida queria ser mãe,
mas o acidente deixou sequelas graves. Ela sofreu abortos espontâneos. E mais uma vez, ela decidiu não esconder isso. Ela pintou. Em Haverford Hospital, Frida aparece deitada em uma cama, sangrando, sozinha, ligada por fios a objetos simbólicos. É uma pintura difícil de olhar, mas impossível de ignorar, porque não é só arte, é a vida real. E quando parece que a história não pode ficar mais intensa, ela fica. Em 1937, um homem extremamente importante chega ao México, um revolucionário russo, Leon Trotsky. Ele estava exilado e foi morar na casa de Frida e Diego. E o que aconteceu depois virou uma das histórias mais curiosas da vida dela. Frida teve um caso com Trotsky. Sim, um romance secreto. Mais um capítulo inesperado em uma vida que já parecia um roteiro de filme. Com o tempo, Frida começou a construir não só sua arte, mas também sua imagem. As flores no cabelo, as roupas tradicionais mexicanas, as sobrancelhas marcantes. Não era por acaso. Era a identidade dela, era a sua expressão e era o seu posicionamento. Isso aparece claramente em Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird. No quadro, um colar de espinhos fere sua pele, mas ela encara o mundo diretamente, sem esconder nada, sem suavizar a sua dor. Mesmo com dores constantes, mesmo passando por cirurgias, mesmo vivendo em um corpo que nunca deixou de sofrer, a Frida continuava criando, até que chega um dos momentos mais importantes da sua história. Em 1953, Frida teria sua grande exposição no México, mas ela estava acamada. Os médicos disseram que ela não poderia sair da cama. Para qualquer outra pessoa, isso seria o fim, mas não para Frida. Ela decidiu ir, deitada, literalmente. Ela foi levada até a galeria em uma cama e ficou lá, no meio da exposição, recebendo visitantes, conversando, rindo, vivendo aquele momento. E foi uma entrada teatral, inesquecível, totalmente no estilo dela. Pouco tempo depois, em 1954, Frida Kahlo morreu. Tinha apenas 47 anos. Mas sua história não terminou ali, porque Frida nunca foi apenas uma artista. Ela foi alguém que transformou dor em expressão, sofrimento em identidade e a própria vida em arte. E talvez seja por isso que até hoje ela continua fascinando tanta gente, porque no fundo, a história de Frida Kahlo não é só sobre arte, é sobre tudo aquilo que a gente sente, mas não consegue explicar. Agora, quero saber de você. Você acha que toda essa dor foi o que tornou a arte dela tão poderosa? Ou ela teria sido inesquecível de qualquer forma? Me conta aqui nos comentários. Ah, e me conta também qual outro artista vocês gostariam de ver por aqui.